Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Marcelo Fotodicas. Sou o Marcelo Socal e hoje a gente vai falar de uma categoria de câmeras muito especial, né? Um segmento de câmeras que muita gente tem curiosidade, mas muitas vezes não consegue ter informação em maior volume, porque em relação ao número de câmeras que existe no mercado, elas não são em quantidade tão grande, mas é o que existe de melhor no mercado fotográfico para fotografia, digamos, com mais agilidade, sem ser em estúdio, porque existem outros modelos no mercado que tem mais resolução do que essas câmeras que a gente vai ver agora. São as câmeras full frame, mas são câmeras voltadas para o segmento de estúdio, de fotografia publicitária de alto nível e outras coisas. São câmeras de médio formato digital. Mas são câmeras muito específicas, extremamente caras, que existe uma quantidade muito pequena no mercado. Então, dentro do que a gente consegue encontrar com relativamente facilidade no mercado, essas são as câmeras com mais resolução. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais desse universo agora e entender o que faz elas ser câmeras tão especiais, qual é a diferença em relação aos outros modelos de câmera DSLR que existe no mercado. Tá? Porque isso aqui é uma câmera, uma categoria de câmera DSLR Full Frame, Digital Single Lens Flex Full Frame. Tá? E o que vem a ser o Full Frame? O que significa o termo Full Frame? O frame ele se caracteriza por dizer que tem a mesma área que o sensor, melhor dizendo, tem a mesma área que um frame de filme 35mm, um filme 135. O pessoal mais jovem talvez não tenha acesso, não tenha muita prática com esse no filme fotográfico, né? Mas o filme fotográfico ele tem uma área de 36 por 24mm, ou seja, 3,6 centímetros por 2,4 centímetros de altura. Tá? Isso quer dizer que é uma câmera de quadro inteiro, né? A gente chama as câmeras full frame dessa maneira por conta do sensor abranger essa área aqui. Outros modelos do mercado, que vem de mau número inclusive, tem sensores menores, as chamadas câmeras APS-C. O pessoal que já está no mercado profissional chama de câmera cropada, porque o sensor é menor que um sensor full frame. Mais para frente um pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Isso aqui é um cartucho, uma bobina de filme 135. Muita gente só viu em foto ou coisa assim, sabe? Não teve acesso, nunca fotografou com filme, então não sabe como entender essa questão da relação do tamanho, né? Eu comecei a fotografar há um tempo atrás, né? Comecei com filme, naturalmente. Então, eu tenho mais de 20 anos de profissão, né? Então, para a gente é normal, o pessoal que já vem um pouco mais de tempo no mercado pegou essa fase, a transição do filme, né, da fotografia de base química, né, que é o filme fotográfico, passando para os pixels, né, que são as câmeras digital, né. No mercado se convencionou chamar a fotografia com filme de fotografia analógica. Eu particularmente não gosto muito desse termo, porque na verdade são coisas diferentes, né. Aqui o filme a gente trabalha com a base química, né? E em geral a gente trabalha com base numérica, né? base binária, né? Registro matemático, né? Então aí o pessoal optou por usar esse termo, né? Talvez para facilitar o entendimento, alguma coisa assim. Então, já que estamos falando de filme e de SLR, acho que é importante a gente conhecer um pouquinho da história para entender como é que chegou no patamar dos dias atuais. Uma das primeiras câmeras que saiu no mercado DSLR, que começou a ter um certo sucesso comercial, foi a Canon Flex de 1959. Né? Ela é uma câmera que foi lançada pela Canon, né? Antes eles faziam câmera rangefinder, que era outro tipo de projeto de câmera de telêmetro. E a partir de 1959 eles começaram a entrar no mercado de câmeras SLR, são as câmeras Single Lens e Flex.
Mas a primeira reflex mesmo no mercado foi de uma fábrica chamada Contax, uma fábrica alemã, que foi lançada em 1949, foi a Contax S. A Canon, não sei se todo mundo sabe, é uma fábrica japonesa, mas desde o início da fotografia até meados dos anos 60, 70, as fábricas alemãs dominaram o mercado de fotografia. À medida que a Canon, a Nikon, a Pentax, a Minolta foram entrando no mercado, esse balanço mudou um pouco. E sendo que depois os japoneses assumiram a dianteira. Mas quem desenvolveu os primeiros modelos de câmera SLR em formato 135 realmente foi o pessoal da Alemanha, né? A Leica foi lançada o primeiro modelo usando a filme 135 em 1934, pra vocês terem uma ideia, né? Bem anterior do lançamento dessa aqui, por exemplo. E existem outros formatos também. Por exemplo, esse aqui é uma câmera de formato 110. O que é o filme 110? É um filme bem menor, tem uma área bem menor do que o filme 135. Por que eu estou apresentando ele? Porque o filme é diferente, é uma câmera extremamente pequena, mas é uma câmera SLR. E ela troca lente. Né? Vocês podem ver que a gente tem um sistema aqui específico para essa câmera. Olha só o tamanho do filme. Na verdade, isso aqui é o cartucho, né? O filme está aqui dentro. Era vendido em cartucho, você carregava a câmera, fotografava e mandava para a loja para revelar aqui dentro do cartucho, e você recebia depois os negativos. Olha só. Essa aqui era a área dele, né? Era bem menor. As pessoas acham que só tem certo tipo de formato no mercado, mas não. A evolução da fotografia ela passa por vários momentos, né? O filme 110 faz parte dessa caminhada. Aqui é a diferença. Ó. Isso aqui a gente tem um filme de 135, né? O filme mais comum que a gente encontra no mercado. Até hoje tem, inclusive, para comprar. E esse aqui é o filme 110. Então uma área bem menor, né? Aí qual era a ideia do filme 110 quando ele foi lançado? As pessoas terem mais portabilidade com o equipamento, ser mais fácil de carregar, mais fácil de levar. Só que naturalmente, por ele ter uma área menor, ele tinha menor capacidade de ampliação. Não foi uma proposta que se lançou, ela acabou não dando muito certo. Né? Essa câmera foi lançada nos anos 70, teve uma duração relativamente pequena, porque ela não teve muita aceitação, né? Porque as pessoas queriam, no final das contas, um pouquinho mais de qualidade do que ela entregava. Outra câmera SLR, em outro formato, é as câmeras SLR em formato de filme 120. O que é o filme 120? É o filme formato médio formato. Ele tem uma área de 6 por 6 centímetros, no caso aqui da Hasselblad. Outros modelos têm uma área diferente. Tá? Isso aqui é uma câmera que a primeira versão dela foi lançada em 1957. É uma câmera de uma qualidade ótica incrível, com fiabilidade mecânica excepcional também. Algumas das grandes fotos da humanidade, digamos assim, nível fotojornalístico, publicidade, propaganda, foi feita com essa categoria aqui de câmera, filme 120 e os modelos de Hasselblad especificamente, porque a área objetiva dela são causais, né? Elas têm uma qualidade extremamente alta na captura de detalhe, de cor, saturação e contraste, assim, realmente excepcionais. Então é uma câmera que é fabricada até hoje, naturalmente com a versão digital atual, né? E ela foi evoluindo ao longo do tempo. Ela foi acrescentando acessório, a linha de objetiva foi crescendo bastante. Por isso que ela está aqui, para representar essa categoria dos filmes 120. Isso aqui é o resultado
com ela. Isso aqui é um filme positivo, um slide, né? Um filme que já sai assim do laboratório, que é um processo diferente, né? Diferente do convencional de filme negativo. Isso aqui é um processo E6 e o filme 135 é um processo C41. A gente já pega o resultado assim. O pessoal da geração mais nova talvez não tenha tido acesso ainda, né? Mas é um material de uma qualidade extremamente alta, até pela área dele. A área do filme é muito grande. Ela tem 6 centímetros de altura por 6 centímetros de largura no caso da Hasselblad. No caso das Pentax e outros modelos é diferente. Isso aqui, ó, ele não é um filme de bobina, né, de cartucho, né, como o 135. Ele vem enrolado, né, nesses carretéis. A gente faz a colocação dele no back, né, que é como a gente chama onde vai o filme, e faz a exposição. Ele vem assim, ó. Ele é bem diferente do 135. Esse aqui, como é o filme do 135, é colocado, né, numa câmera, né. Aqui vocês estão vendo, esse aqui é o botão de avanço que puxa ele. Esse aqui está para demonstração, para ver como é feita a colocação dele, né, como ele corre aqui dentro. Isso aqui são os furinhos onde trava, né, esse mecanismo e faz a puxada dele. Na verdade, isso aqui é para demonstração, porque se você fizer isso aqui com o filme na realidade, digamos assim, você vai velar ele, você vai estragar o filme e se expor ele à luz dessa maneira. Isso aqui é puramente ilustrativo para ver como ele fica no interior da câmera. A gente não pode fazer isso aqui não. Isso aqui é para mostrar a diferença da área de um sensor full frame, essa área verde, para um sensor APS-C. O sensor full frame, como a gente já sabe, ele tem 3,6 centímetros aqui por 2,4 aqui. Essa imagem naturalmente não está na medida correta, mas ela está em escala, esse sensor em relação a esse. O sensor APS-C, ele tem 23,6 por 15,8 milímetros aqui, ou seja, 2,36 centímetros por 15,8, 1,8 centímetros aqui. Você vê que a diferença de área é considerável. Então, como é que é formada a imagem dentro do nosso sensor, gente? As nossas imagens são formadas com os quadradinhos fotossensíveis que fazem a captura da luz, atribuem um valor numérico de acordo com a intensidade da luz nessa distribuição dentro da área do sensor e forma a nossa imagem. Na verdade, a nossa imagem, como a Sádia está mostrando aqui, ela é um agrupamento desses diodos fotossensíveis à luz que chamam pixel. A reunião de milhões desses diodos fotossensíveis à luz formam o sensor e, por consequência, formam a nossa imagem. Tá? E assim, essa é a estrutura básica de um sensor de câmera digital. Tem alguns fabricantes que optam por um arranjo diferente na montagem desses pixels, mas todos têm que ter essa unidade. Alguns mudam a forma como captura essa área, mas sempre vai ter que ter esse diodozinho aqui que faz a captura da luz. Aqui, por exemplo, isso aqui é o sensor de 1 polegada, que tem algumas câmeras armaduras avançadas, não são as câmeras básicas, mas tem mais recursos. Esse aqui é um sensor APS-C e esse é um sensor full frame. Uma coisa que é muito importante a gente entender na relação da full frame é a densidade do pixel. Por que ela tem melhor qualidade de imagem que as outras câmeras no geral? Porque eu tenho mais espaço para colocar os pixels aqui dentro. Por exemplo, se eu tiver uma câmera digital full frame, isso aqui, com 24 megapixels, ou seja, o que é 24 megapixels? Eu tenho 24 milhões de pontos fotossensíveis à luz nessa minha área aqui. Eu tenho 6.000 aqui por 4.000 aqui. Tá? Eu tenho uma densidade de pixel
razoável, porque se eu tenho uma área grande, eu posso espalhar os meus diodos aqui, né? Quando eu vou fazer a captura da minha imagem. Se eu pegar os mesmos 24 megapixels e colocar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que espremer muito mais eles dentro dessa área menor para caber a mesma quantidade. Isso vai me gerar uma qualidade de imagem inferior. Aí eu posso também colocar os meus 24 megapixels aqui. Eu vou ter que espremer mais um pouco, mas ainda dá uma qualidade relativa. Mas quando eu chego num sensor menor, como esse aqui por exemplo, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Aí o que o fabricante faz? Ele usa através do processador da imagem, que vai na CPU da câmera, um software que diminui esse problema do que a gente chama de ruído de imagem. Mas quando ele faz isso, você perde detalhamento na tua captura. Então não é interessante. Quanto maior for a área que você puder trabalhar, melhor vai ser o resultado sempre. Tá? Então é interessante entender por que elas são melhores do que as outras câmeras. É por isso, porque elas têm mais área para acomodar a resolução do sensor. A resolução, no caso, é essa questão de quantos megapixels tem nesta área aqui. Isso aqui é como ele é montado. Isso aqui é a área do sensor. Isso aqui são o conduto, né, que leva a informação para a CPU da câmera, para o processador, e faz a captura das nossas imagens. A gente não consegue ver aqui, porque isso aqui é medido em micron, é realmente uma unidade de medida bem pequena, mas aqui, nessa área aqui, a gente tem dezenas de milhões de pontos que faz a captura da luz que gera a nossa imagem final. Isso aqui, a área do sensor full frame e a área da câmera APS-C. Eu tenho que ter mais capacidade de espalhar a luz para cobrir a área. Isso leva para o nosso próximo ponto, que são as lentes. As lentes para as câmeras full frame e câmera APS-C, elas costumam ser diferentes por conta dessa área que tem que ser atingida na transmissão da luz. Por exemplo, isso aqui é uma 18300 da Nikon. Uma linha mais ou menos recente deles, que tem o VR, o Vibration Reduction, que é a redução de vibração, que é um estabilizador que tem no corpo do objetivo, com cuidado a gente tremer quando disparar, né, quando tiver velocidade baixa, né. O que acontece? Ela tem uma área menor aqui atrás. Por quê? Porque como ela é otimizada, digamos, fabricada para a lente, a câmera DX, melhor dizendo, ela pode ter uma área menor. Se eu tenho uma lente como essa aqui, para uma câmera full frame, essa minha área aqui atrás tem que ser maior, porque ela tem que cobrir uma área maior também. Tá? Olha só, dimensão disso aqui. Claro, também essa aqui é uma lente 1.8. Tá? Toda vez, gente, que a abertura máxima da nossa objetiva for grande, 1.8, 1.7, 1.4, 1.2, o elemento traseiro também tem que acompanhar. Vou olhar aqui a diferença. Eu vou fazer um vídeo específico sobre lente, para não ficar confuso agora, é muita informação. Eu vou fazer um vídeo específico depois falando melhor da questão dos formatos do sensor e das lentes específicas. Olha o que acontece quando você bota uma lente 50mm, uma câmera full frame. Olha a área que a gente consegue capturar, né? O quanto da cena a gente consegue capturar. E quando a gente pega essa mesma lente numa câmera APS-C colocada na mesma posição e faz o disparo, o que acontece? Como o sensor é menor, ela passa a trabalhar com um ângulo mais fechado. Na prática, ela passa a ter um ângulo de visão de uma lente de 75mm. A gente tem uma visão mais fechada. É isso aqui. Isso aqui é a área de um sensor FX, né? Sensor full frame. Isso aqui é a área que uma lente 35, uma lente
DX cobre. Quando você coloca uma lente DX num corpo FX, o que acontece? Os modelos mais recentes, os modelos mais avançados, automaticamente eles entendem pelos contatos da lente com a câmera que aquilo é uma lente DX. O que ela faz? Ela se adequa à área menor que a lente transmite. Mas você sai de uma área de captura desse tamanho para essa aqui, ó. Ou seja, você está perdendo a vantagem de ter uma câmera full frame. Por isso que é interessante ter a objetiva correta para elas. Você até pode usar uma objetiva DX, só que você vai estar na prática jogando fora a capacidade. Até porque a câmera full frame é bem mais cara com a câmera APS-C, né? Então, mas isso aqui que acontece. Se ela não corrigir automaticamente, olha o que vai acontecer isso aqui, ó. A tela aqui do computador seria o sensor full frame, e essa aqui eu estou com uma lente DX nela. Olha o que acontece. Eu tenho essa perda toda aqui da imagem, que ela fica absolutamente limitada. Por quê? Porque o elemento traseiro da objetiva é menor do que a área do sensor. Aqui uma aplicação prática. Aqui a gente tem uma 50mm 1.4 da Nikon, uma G, montada numa D600. Tá? Tá aí 1.4 de abertura. Olha o que acontece, ó. Olha o grau de desfoque que eu tenho aqui. Né? Aqui com ela tá nítida, perfeito. Pelo menos aqui já não tá. Porque a gente tem uma profundidade de campo muito pequena, por causa do tamanho da abertura que é muito grande. Né? Aí eu peguei, botei na mesma posição, no mesmo tripé, uma 5200 com a mesma objetiva, também da Nikon, naturalmente. Olha o que acontece. Como ela trabalha com um sensor menor, a foto ela já muda completamente. Ó. Compara só o resultado final. Porque aqui na real ela está trabalhando com um ângulo de 75mm. Eu tenho menos profundidade de campo e eu tenho um efeito de aproximação. Olha aqui, ó. Repara aqui, né? É o que acontece. Ó. Olha a diferença aqui, ó. Aqui tá igual, ó. Aqui, aqui, ó. Muito próximo, na verdade, né? Então, por aqui vocês veem a vantagem da câmera full frame. Eu consigo ter um controle maior da profundidade de campo com essa categoria de câmera, em relação aos outros modelos que existem no mercado. Sem falar na resolução também, que normalmente é maior. Esse aqui, gente, foi o primeiro modelo lançado, o modelo full frame lançado no mercado assim, pela Canon. Foi em 2005, fez um sucesso muito grande pela qualidade de imagem que ela apresentou na época. Ela tinha área do sensor full frame com 12.8 megapixels. Foi um grande salto de qualidade em relação às câmeras APS-C que existiam na ocasião. Ela vendeu muito, ela estabeleceu novos parâmetros de qualidade para o mercado e depois disso foi sendo lançado paulatinamente modelos nessa categoria de câmera. Mas foi essa aqui realmente que abriu a fronteira para essa categoria de câmeras. Foi um grande sucesso da Canon. Vendeu no mundo inteiro uma quantidade muito grande de equipamento por conta da grande qualidade que ela apresentou e da diferença que ela tinha em relação aos modelos mais comuns que existiam no mercado até aquele momento. Isso aqui é para exemplificar quando a gente sai de uma câmera de modelos APS-C para os modelos full frame. Olha a diferença física que normalmente acompanha a mudança de tamanho de sensor. Olha como essa aqui, que é full frame, que é uma 850, ela é muito mais alta, ela é muito mais larga, sabe? Ela é muito mais robusta do que esses outros modelos aqui. Tudo o mesmo fabricante, todas são Sony. Mas você vê, olha a diferença de tamanho, né, de altura. E essa aqui é para deixar bem clara essa questão. Essa aqui é uma OS 100D, né, que é vendido na Europa com esse nome. Nos Estados Unidos é SL1,
É a menor reflex que existe no mercado, realmente ela é muito pequena, né? Mas tem um sensor PSC, tem todas as funções que uma câmera reflex tem, ao lado de uma 5D Mark III, que é o modelo atual em linha da Canon, para deixar bem claro essa questão do tamanho. Vocês veem que a baioneta é a mesma, o tamanho é o mesmo, só que olha a área aqui, ó, olha a altura, né? É outro mundo, é outro mundo em tamanho, em peso, em volume, em valor. Há pouco tempo chegou uma categoria nova no mercado, chamada de câmera mirrorless. Ela foi introduzida pela Sony e foi um grande exercício de engenharia. Eles conseguiram fazer uma coisa que até pouco tempo as pessoas diziam que ia ser impossível, que ia lançar uma câmera full frame com dimensão pequena, mas mantendo alta qualidade da imagem característica do sensor full frame. Eles conseguiram lançar câmeras muito pequenas com qualidades extremamente elevadas. Aqui a gente tem um comparativo com a D800 da Nikon atrás. A gente tem uma Leica M9, que é uma câmera rangefinder full frame aqui, uma Alpha 7R aqui e uma RX1 na frente. Todas são full frame. Olha a diferença do tamanho. Esse primeiro modelo aqui, essa câmera é excepcional. Ela dá na palma da mão, ela é full frame. Essa lente aqui ela não troca. É uma Kausai Sonar 35 2.0. Nos testes que se faz em laboratório com ela, com uma lente equivalente da Nikon, ela tem mais qualidade que uma D800. Essa câmera é extraordinária. Esse projeto óptico aqui é absurdo. Junto com o sensor da Sony, eles lançaram uma câmera, digamos, de bolso com uma qualidade inimaginável até pouco tempo atrás. Como não podia deixar de ser, é uma câmera bastante cara. Mas até pouco tempo atrás diziam que ia ser impossível. Por aqui a gente tem, ó, essa aqui é uma D610, que é um modelo relativamente pequeno da uma câmera full frame da Nikon. E essa aqui é uma Alpha 7R full frame da mirrorless, dessa linha nova da Sony. Essa aqui tem bem mais resolução do que essa. E olha o tamanho físico dela. Essa linha da Sony, essas mirrorless, da série Alpha 7, ela estabeleceu um novo parâmetro para o mercado. Elas estão vendendo uma quantidade muito grande, principalmente no exterior, que é mais fácil o acesso, né, quanto o valor e tal, tudo isso, né? Não é mais fácil conseguir adquirir equipamento. E elas têm uma qualidade de imagem extremamente alta, um pouco bem pequeno. Então, o futuro está apontando para essa categoria de câmera, inclusive. Todos os grandes fabricantes atualmente estão apresentando câmeras nessa categoria. Não todos full frame, mas muitos modelos na categoria mirrorless. Olha, isso aqui é um RX1R, já é uma evolução daquele modelo lá. Olha só isso, gente. Isso aqui é uma câmera full frame. Além dela ser full frame, ela tem um desempenho extraordinário na ótica, porque tem gente que compra câmera full frame, PC e tal, e bota lente que muitas vezes não faz justiça ao sensor. Você tem um sensor muito bom, e às vezes tem uma ótica que não é tão boa assim. Aqui no caso, a gente tem dois mundos de alta qualidade caminhando juntos, tanto o sensor como a ótica. E como é uma objetiva fixa, ela está sempre na posição adequada. O pessoal da engenharia, quando projetou para ter o desempenho máximo. Por quê? Porque ela vai estar sempre na mesma distância. Ela vai estar sempre na distância ótima de uso. Quando a gente usa nas baionetas, nas câmeras, teoricamente sim. É a mesma coisa, né? Teoricamente deveria ser a mesma coisa. Só que vai desgastando a baioneta, aquilo tudo, e muitas vezes isso vai acabando mudando um pouco. E ela, como é uma câmera mirrorless, ela não tem um espelho. Ela tem uma aproximação muito grande do último elemento para o sensor.
Isso ajuda na qualidade da imagem também. Olha aqui, isso aqui é uma Alpha 7 full frame, olha o tamanho. Ninguém diz que isso é uma câmera full frame de alto desempenho. E esse aqui é o último modelo deles, é uma Alpha 7R2, ela tem 42.4 megapixels e vai ir de 102.000. Ela filma em 4K, tem estabilizador de imagem de 5 eixos, é uma câmera extraordinária, realmente. Foi uma grande sacada, digamos assim, da Sony. Foi uma grande desenvolvimento de tecnologia, de engenharia que eles conseguiram para realizar esses modelos aqui. Aqui a gente chega nas full frame profissionais de fato, assim. O que eu quero dizer com isso? No sentido que elas são muito resistentes, muito fortes, muito robustas. São câmeras feitas para condição de trabalho muito severa. São câmeras que aguentam chuva, maresia, poeira, lama. Elas não, o fabricante não diz isso, mas elas aguentam impactos muito fortes. Elas aguentam condições de trabalho muito rústica que os outros modelos talvez não conseguissem. São extremamente bem seladas, extremamente bem construídas. Mas como não podia deixar de ser, são grandes, pesadas, volumosas e muito caras. Mas é o que existe de melhor em desempenho, construção e capacidade de fotografia, principalmente em condição difícil. Elas conseguem, esses dois modelos aqui, que são os topos das linhas atuais, tanto a Nikon como na Canon, elas conseguem muitas fotos por segundo, com foco perfeito em cada uma delas, em condição difícil de operação. Não são câmeras que são feitas para certo tipo de uso. Por exemplo, vamos dizer assim, social, digamos. Elas são mais voltadas para o mercado fotojornalístico, pelo peso, volume, pela capacidade que elas têm de aturar essas condições mais difíceis de trabalho. Não sei se faz muito sentido usar um DX dessa para social, porque ela é bem grande, ele é muito pesado. Então, isso aqui é só para representar a qualidade de construção de um corpo desse, né? Esse aqui é uma Alpha 900 da Sony. Você vê que tudo dela é de metal, não tem praticamente nada de plástico. O corpo dela de dentro é de magnésio com titânio. Então é feita para aguentar condições bem difíceis de trabalho. A Alpha 900 é a categoria em termos de construção da D4 e da 1DX. Isso aqui é a Alpha 900 por dentro, Sony. Isso aqui é de magnésio, tem algumas partes de titânio. Isso aqui é o vertical grip dela, que é tudo de magnésio também, como o corpo. Quer dizer, você tem uma parte aqui, a parte que fecha atrás, a parte frontal. Isso aqui é tudo selado. Esses pontos aqui, todos que a gente está vendo aqui, tudo é selado. É resistente a chuva, poeira, maresia. Isso aqui, ó, é a 1DX. Isso aqui, gente, esses pontos vermelhos representam os pontos de selagem no corpo da câmera. Isso aqui são botões, dials, seletores, ou outras áreas, por exemplo, isso aqui é das baterias, né, das baterias, que é selada. Ou seja, pode pegar chuva, pode pegar maresia, pode pegar lama, pode pegar poeira que não entra no corpo da câmera. E olha como é produto. Isso que eu estava falando para vocês. Isso aqui é extraordinário na capacidade de trabalho, em aguentar a condição difícil de trabalho. E essa parte de fora aqui, de plástico, é o acabamento dela. Mas o corpo dela internamente é isso aqui, ó. Ou seja, é uma câmera que aguenta bastante trabalho. Inclusive, o obturador, que é o que dá contagem do número de fotos que a câmera aguenta, né, que é projetada pelo fabricante, uma câmera dessa aqui em torno de 500 minutos de espaço. Ou seja, bastante espaço. Isso aqui é da Nikon, modelo 4. Ó. Olha que construção extraordinária. Por isso que são câmeras que aguentam
condições muito difíceis de trabalho. Por isso são extremamente caros também, são pesados. Isso aqui é alguns pontos de selagem dela. Também do D4. Todas as áreas amarelas aqui, isso aqui indica o seal, né? Que é como a gente fala em inglês, o ponto de selagem, né? Isso aqui é a Alfa 900, que eu já mostrei para vocês ali na frente. Ela é também toda selada, não tem o menor problema com chuva, com poeira, com maresia, com lama, com nada. Eu tenho uma câmera dessa linha, eu tenho duas câmeras dessa linha. Com uma delas eu já fiquei 3 horas e meia embaixo de chuva, mas chuva torrencial, chuva mesmo, não é chuvisca. Fiquei com a roupa inteiramente molhada, a roupa de baixo molhada, e não significou absolutamente nada, porque nada. Isso tem 3 anos, e já fotografou muito depois disso, e não apresentou qualquer tipo de problema. E com o pescoço andando para lá, sobe, pula, desce, chuva na cabeça, não quer dizer nada para ela. Como para aquelas outras que nós também já vimos, né? Isso aqui, ó, é um exemplo da DX, né? Um DX. Obviamente, se quisesse fotografar com ela, teria que limpar esse elemento aqui frontal do objetivo. Mas se você limpar isso aqui, eu tenho certeza que essa câmera funciona. Porque ela realmente é feita para uma condição muito difícil de trabalho. Inclusive, isso aqui foi feito pela montagem da própria Canon, uma feira que eles estavam participando. Isso aqui é um mockup, né? Foi montado esse cenário aqui para exemplificar as capacidades do equipamento deles de aguentar a condição difícil de trabalho. Agora vamos falar alguns dos modelos que tem disponível atualmente no mercado, né, de alguns fabricantes, só para vocês saberem, né. O que existe atual na linha da Canon para essa categoria de câmera é a 5D Mark III, é uma câmera excepcional, vende bastante, profissionais do mundo inteiro optam por ela, por causa do sistema iOS de objetivos, né, que existe muito modelo dessas linhas, principalmente de alta qualidade. Ela não é tão bem construída como a 1DX, mas é muito mais eficiente que a maior parte das pessoas precisam. É um ótimo equipamento. Essa aqui é a 6D, digamos, é a full frame de entrada. Ela é um degrau abaixo da 5D Mark III, mas continua tendo um sensor de altíssima qualidade. É uma câmera bem construída também, não tão quanto a Mark III nem a DX, né? Mas é uma câmera muito interessante porque ela tem um valor de aquisição mais baixo do que aqueles modelos que nós já vimos. É um modelo também que vende bastante. Essa aqui é uma representante da Nikon, que está no nível da 6D, da Canon, né? É uma câmera full frame também, naturalmente. Ela tem uma qualidade de imagem bacana, é uma câmera, sim, mais compacta do que a D4, bem mais na verdade, não é tão pesada, e ela tem um valor de aquisição razoável dentro da categoria, como a 6D. Essa aqui é a D800, é um modelo intermediário antes da D4, mas é uma câmera excepcional. Essa aqui é extremamente rápida, extremamente bem construída, ela é bem maior que a 610, é bem mais robusta. Essa aqui ela tem um valor de aquisição mais alto. Essa aqui está no valor de aquisição do modelo da Canon da 5D Mark III. Na verdade ela é um pouquinho mais cara. Qualidade e condição muito boa. É um pouquinho mais volumosa do que os outros modelos, que é 610, 14D, mas não é tão exagerado assim. É uma ótima escolha, vende bastante no mercado mundial também. Isso aqui é um modelo que eu coloquei porque eu particularmente gosto bastante. É um modelo recente da Nikon, a Nikon DF. Ela é uma câmera full frame. E você olhando assim, você diz que é uma câmera de filme. É uma câmera full frame digital, naturalmente, né? Não tem como ser diferente. Mas os dials de comando dela, como você opera a câmera, é idêntico à câmera de filme. O design dela remete às câmeras dos anos 70 que eles fabricavam, dos anos 80 que eles fabricavam.
tem uma qualidade de imagem extremamente alta, a operação é fenomenal, o mecanismo interno dela é todo D4, o obturador e as outras partes. É uma câmera para quem tem Nikon e gosta de certo tipo de filosofia de uso, digamos assim, obrigatória. E eu, se eu trabalhasse com Nikon, eu certamente teria um. Uma câmera realmente muito interessante. Essa aqui é o representante da Sony, é uma Alpha 900 da geração anterior, inclusive, né? Atualmente é outro modelo. É uma câmera, como já vimos lá um pouquinho mais na frente também, completamente selada, extremamente robusta, pesada, volumosa, cara também, mas dá o desempenho que a gente precisa em condições mais difíceis de operação. E essa linha da Sony, ela tem uma característica muito especial, muito interessante, que é conseguir usar as objetivas causais. Essas objetivas, elas têm uma qualidade mais muito alta. Elas são projetadas para ter um desempenho óptico extremamente elevado. Mas como não podia deixar de ser, são objetivos extremamente caros de serem compradas também. Mas em termos de desempenho óptico, elas são realmente muito boas. Essa aqui é a representante da Sony atual. É uma Alpha 99, né, full frame. Você vê que o design dela já é diferente da outra, ela é mais arredondada, ela é mais ergonômica, digamos assim. É uma câmera também que não é pequena, é uma câmera volumosa, uma câmera pesada, completamente selada, extremamente rápida. Então vocês podem ver, está equipada também com uma lente causais. Você vê pela mão, ó, que ela não é uma câmera pequena em relação aos outros modelos, né? Então, gente, para a gente encerrar, já falamos bastante, né? Isso aqui são os pontos positivos dessa categoria de câmera. Elas têm alta qualidade de imagem, com baixo ruído, né? Elas têm uma grande faixa dinâmica, quer dizer que elas conseguem manter detalhes nas áreas de sombra melhor do que em outros modelos, né? Sensores menores. Elas são otimizadas para o uso de lente grande angular, porque como você não tem um sensor cortado, quando você bota uma 20 mm nela, é 20 mm. Quando você bota numa sensor APS-C, ela passa a ser uma 30 mm. Então isso é uma grande vantagem para quem gosta de trabalhar com lente grande angular, né? Como o sensor tem uma maior área e normalmente a gente opta por trabalhar com esses modelos com lentes de alta qualidade, a gente consegue capacidade de ampliação com grande qualidade também. Você fazer ampliação de tamanho bom, mantendo uma alta qualidade na imagem. E como nós vimos, elas são muito robustas na construção delas. São muito fortes e isso faz delas câmeras, né, mais caras, né? Que leva à questão dos contras, se é que a gente pode dizer assim, né? Esse valor de compra elevado é por conta do projeto, é por conta dos materiais que são usados. E no caso específico do Brasil, essa grande quantidade de impostos que incide em produtos que vêm do exterior, né? Então, a gente aqui complica mais um pouco. Ela precisa ser sempre equipada com lente da mais alta qualidade possível, porque não adianta você ter uma câmera desse nível, com um sensor tão bom, uma lente de qualidade baixa. Então, necessariamente a gente tem que optar pelas linhas topo de linha dos fabricantes, né? São sempre lentes muito caras. E uma coisa que elas normalmente, sem ser as topo como a D4, S, a 1DX, a Alpha 99, elas não são tão rápidas em disparo como as câmeras APS-C. Como a área menor, o espelho é menor e outras coisas, e o arquivo também da câmera APS-C é menor, elas conseguem disparar mais vezes, né? Mais vezes por segundo, digamos assim. Então, quem vai fazer esporte, dependendo, se não puder fazer a aquisição de uma D4S, por exemplo, uma D3S, de uma 1DX ou de uma Alpha 99, tem que optar pelas APS-C. Ela consegue fazer mais fotos por segundo, custando bem menos. E normalmente quando a gente faz fotojornalismo, a gente não tende a fazer ampliações tão grandes, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um pouco longo, mas isso aqui, na verdade,
é uma parte do assunto. Esse vídeo ele não pretende esgotar o assunto, isso é para dar uma introdução, né, ao conceito, ao full frame, quais são as ferramentas principais, o uso, né, uma descrição do que elas são. E eu espero que tenha ajudado um pouco quem busca um pouco mais de informação nesse segmento. Tá? Quem gostou do vídeo, quiser acompanhar os próximos, que eu vou fazer com frequência, eu quero ver se eu faço pelo menos postar de um vídeo por semana, se inscreve aqui no canal, que automaticamente quando eu fizer a nova postagem você é comunicado. Tá? Eu agradeço a visita e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!